Uma parte da população já percebeu que deve ter algo de errado com a mídia mainstream. Se nós formos parar para pensar e voltar algumas décadas atrás, quando não havia internet, não havia rádio, televisão, as notícias elas percorriam de forma oratória, né? Então, um indivíduo trazia a notícia para o povoado e ali ele contava para um comerciante, esse comerciante contava para um vizinho e a notícia se espalhava. Até que ocorreu o surgimento das impressoras, né? E aí, a partir daí, você tem o surgimento dos jornais. Então, o jornal ele passa a ser o responsável pela divulgação de notícias e de informações ali daquela sociedade, dos acontecimentos, enfim. E o que acontece é que o problema disso é que as empresas que detinham o poder da informação, elas podiam controlar o que era ou não publicado, né? As editoras, enfim, as empresas de jornais, etc. Né? E o problema ele continua até os dias de hoje. Né? Se nós formos parar para pensar, se determinado político chegasse ali na empresa, na editora, e simplesmente falasse, ó, tal notícia não vai ser publicada, ou tal notícia vai ser publicada, né? Isso poderia facilmente acontecer, entendeu? Ele pagaria para o dono da editora um valor X, entendeu? E aí, através de um suborno, o editor simplesmente não publicava a notícia, certo? Ou vice-versa, ou o contrário também poderia ser verdadeiro. Né? Uma notícia talvez fake, que hoje muito se fala, né? Uma notícia falsa poderia ser tranquilamente publicada, né? Ali através de trocas de interesse, né? Através de favores financeiros, entendeu? Quem detinha o poder aquisitivo simplesmente chegava, poderia comprar ali a editora e publicar uma notícia falsa, por exemplo. E mesmo que isso não acontecesse, né, ainda assim o dono da editora ele tinha essa capacidade de ele próprio decidir, né? Ele próprio decidir o que era ou não, o que iria ser publicado ou não, o que teria mais destaque nas publicações, etc. E tal. E com o avanço da tecnologia, a gente sabe que surgiu o rádio, né? E, enfim, a informação ela foi se disseminando, né? Ela foi se diluindo aos poucos, né? Porque a partir daí você não tem só uma editora, você passa a surgir várias outras editoras, aí tem a concorrência. E aí talvez uma editora não publicou tal notícia, mas uma editora Y, ela foi lá e publicou, né? E aí você começa a ter a diluição desse monopólio, né? Que até então ele estava detido ali na mão de uma única editora, né? E aí você passa a ter uma concorrência, o que para quem entende um pouco de mercado vai saber que a concorrência ela é sempre benéfica, né? Tanto do ponto de vista do consumidor quanto do empreendedor. E quando você pega e fala sobre controle da informação, né? Você para pensar, com o surgimento dos rádios e da TV, não foi diferente, né? Porque mesmo que você tinha vários canais ali de comunicação, você passa a ter, através de uma agência regulatória, certo? O controle ali, basicamente, do que pode ou não ser dito, o que é politicamente correto, né, etc, etc. E além disso, você tem a questão de que somente grandes influenciadores, grandes nomes, figuras públicas ou que poderiam se comunicar nesses meios, né? E
E a gente sabe que, olhando para trás, como a informação era controlada, né? Como era certas coisas eram manipuladas e para que a população simplesmente acreditasse no que era de bom grado, né? Das grandes empresas, né? Do poder estatal, da política, né? E dos interesses políticos e assim por diante, certo? E então, com o surgimento da internet, certo? Aí é quando a coisa começa a mudar um pouco de figurino, porque a informação ela passa a se diluir dessas grandes empresas para o público geral, certo? Então aquilo que era muitas vezes dito lá atrás, que ninguém mais lembrava, agora está tudo registrado num banco de dados na nuvem, certo? Basta alguém ir lá procurar, pesquisar que encontra informação. Além disso, você passa a ter vários produtores de conteúdo e várias pessoas trazendo informações de forma autônoma, né? De forma muito mais descentralizada. Então, tá um assunto que ninguém estava falando, que ninguém queria falar, mídia nenhuma falava, não passava no rádio, não passava na TV, jornal nenhum citava, mas aí chega um indivíduo qualquer, abre o microfone, pega a câmera do celular ou no computador e começa a falar sobre o assunto. E com esse fenômeno acontecendo cada vez mais, aquela informação, aquilo que era controlado por grandes empresas, pelo poder governamental, estatal, por agências regulamentadoras, você passa a ter a diluição, certo, desse monopólio. Então, cada vez mais pessoas começam a integrar, certo, esse campo e tomar conta, certo, desse campo da transmissão da informação. Então a informação ela deixa de certa forma de ser controlada por pessoas que detêm o poder, certo? Só que o que a gente tem visto nos últimos anos é que esse controle, né, essa ânsia pelo controle, ela tem voltado à tona, porque você passa a ver muitas empresas de comunicação, certo? Empresas como gigantes como o YouTube, certo? Entre outras, tentando controlar muito do que pode ou não ser dito, né? Então eles criam um mecanismo ali de muitas das vezes tirar a monetização de um canal, certo? Para desincentivar certas práticas na plataforma. E a gente sabe que isso é nocivo porque, né, recentemente tentaram criar algumas leis que até criminalizavam, chegavam praticamente a criminalizar, proibir, né, certos canais de falar sobre certos assuntos. E a gente sabe que a internet, o poder da internet e a natureza da internet é justamente o contrário. O que faz a internet ter o poder que ela tem não é o que é aquilo que está inerente à natureza dela. E o que está inerente à natureza dela é justamente, né, essa facilidade em disseminar informação, certo? De forma descentralizada, né? Através de pessoas que simplesmente querem falar sobre o que querem falar e ponto, né? Agora, o que muitas das vezes tem acontecido é que muitos muitos poderosos, né, as pessoas que detêm poder, políticos, a gente sabe que muitas pessoas, a gente sabe que tem famílias muito ricas que controlam grande parte da economia, né, a gente sabe que existem banqueiros, certo, que detêm grande parte da economia, né,
E a gente sabe que existem grandes empresas também que fazem parte desse monopólio, desse oligopólio, né? Que é formado por grandes empresas, políticos, etc e tal. E, e por conta disso, muito, muito não tem agradado essas pessoas, né? Muito do que tem sido falado, as pessoas têm, enfim, trazido pautas para discussão que não é do interesse dessas pessoas, né? E a gente sabe que, infelizmente, o que tem acontecido é que, não agradando essas pessoas, elas têm tentado trazer o quê? Tem tentado bloquear e calar, né, esse tipo de informação, né? E isso é um problema. Isso é um problema porque a gente sabe que desde sempre a, a população sempre teve dificuldade em adquirir liberdade, né? A escravidão aí até alguns séculos atrás era vigente, era normal, era comum, era socialmente aceito, né? Culturalmente aceito. E, e a liberdade, ela é algo muito difícil de ser conquistado, né? A liberdade ela é para poucos, infelizmente essa é que é a realidade. E o que a gente tem de real é que uma minoria que detém um grande poder econômico, ela controla a grande maioria, né? Isso eu acho que não é novidade para a maioria das pessoas que tem um pouco de senso crítico, né? E essa grande maioria, ela sempre foi controlada, seja através do poder bélico, né, através das forças armadas, através da imposição ou através do controle da informação, né? E quem entende do assunto sabe que quem controla a informação tem o poder, detém o poder, né? E infelizmente quem não está a par do assunto, ela, ela infelizmente vai ser controlada da forma mais tranquila possível, né? Como uma criança ali, simplesmente tirando o doce da boca de criança, sabe? É mais fácil você controlar uma pessoa que não conhece nada sobre o assunto do que qualquer outra coisa, né? E então por isso que para essas pessoas que têm grandes influências e que têm como objetivo controlar, né, a maioria da população, infelizmente eles sabem disso. E eles sabem que controlando a informação eles conseguem controlar todo o resto, né? E por conta disso, eles têm investido cada vez mais no controle da informação, no que pode ser divulgado ou não, no que pode ser ou não publicado, né? Eles determinam e dizem o que é pauta saudável, o que não é, o que é politicamente correto ou não, né? O que tem que ser vetado, o que não tem que ser, o que tem que ser, né, cancelado, né? Tem essa questão agora de que tudo que é cancelamento. E infelizmente a gente sabe que eles manipulam toda essa engenharia social, né, a favor de si mesmo, né, dos seus próprios interesses, certo? E, e então essa matrix, né, midiática, né, da grande mídia, que a grande mídia tem cada vez mais tentado prender as pessoas ali dentro daquela bolha ali, daquela cegueira, onde você falou uma coisa, um assunto diferente, não. Isso daí não é legal, isso daí, né, não tá na moda e tal, não é bem aceito socialmente, sabe? E para você ser aceito muitas das vezes, você acaba ali nem citando o assunto sobre aquilo, nem falando sobre nada sobre aquilo, né? Se alguém pergunta, já ouviu falar, você nem pode falar muito sobre, porque as pessoas te olham estranho, sabe? E tudo isso a gente sabe que vem através de uma engenharia social, né, da grande mídia, porque ela controla muita informação e muitas das vezes a informação que ela solta é totalmente de forma manipulada, né, para tentar prender o gado no curral.
E o que a gente tem que fazer é o trabalho de formiguinha, né? Porque infelizmente a gente não tem capacidade para bater de frente com né, pessoas influenciadoras que são vendidas muitas das vezes também estão dentro ali, dentro do comulho ali, entendeu? E infelizmente é isso. Né? Quem controla a informação, que controla a informação detém o poder, certo? E quem detém o poder, a maioria das vezes vai ser quem detém o poder aquisitivo, certo? E quem não detém o poder aquisitivo não vai ter muito o que fazer. Ele vai ter, no máximo ali, é tentar sobreviver, certo? De forma praticamente individual ou em pequenos grupos. É o que tem restado para fazer. Então, por hoje é isso, é só uma reflexão. Até mais.